Sejam bem-vindos ao Instituto AGE. Sou a professora Raquel e hoje vamos trabalhar a imunologia, a resposta humoral. Para que a gente possa entender, qual é a célula responsável pela resposta humoral, chamada de linfócito B ou célula B, vamos conhecer um pouquinho da funcionalidade do sistema imune. O sistema imune, ele é formado de células, moléculas, tecidos e órgãos que vão mediar a proteção e resistência para o organismo. O sistema imune é caracterizado pelo sistema imune inato ou natural, nativo, e o sistema imune adaptativo ou adquirido. O sistema imune inato, ele é formado por barreiras físicas e químicas. Essas barreiras visam fazer a proteção e impedir a entrada e colonização dos patógenos. O sistema imune inato é formado por células como fagócitos, células responsáveis pela sinalização, pela fagostose. Célula NK é um tipo especial de linfócito responsável pela lise celular. Proteínas plasmáticas, como proteínas chamadas de complemento, citocinas, quimiocinas, fazem parte dessa estratégia de defesa, que tem por objetivo uma resposta mais rápida, porém inespecífica. Uma vez que o sistema imune inato detectar a presença do agente agressor, ele irá acionar o sistema imune adaptativo, que é constituído pela atuação de células, chamadas de linfócitos B e T, ou também chamados de célula B e célula T. Hoje, o nosso objetivo é trabalhar com maior detalhamento o linfócito B. O linfócito B é uma célula responsável pela resposta humoral, que é a resposta de produção de anticorpos, uma resposta importante como estratégia de defesa, uma resposta que é direcionada, de forma específica ao combate de um agente agressor. Mas voltando, a imunidade adaptativa, além da célula B, ela também é formada pela célula T e suas diferentes populações e subpopulações, assim como células apresentadoras de antígeno e proteínas, citocinas, quimiocinas envolvidas com esse tipo de resposta. Para que a gente conheça, o que faz esse linfócito B, vamos entender como esse linfócito B é gerado. Então, a partir, da medula óssea do adulto, nós teremos o processo de hematopoese, que é o processo de geração das células do sangue. Então, uma célula-tronco, chamada de célula-tronco hematopoética, é estimulada por fatores de diferenciação de colônias, por citocinas, a se diferenciar numa linhagem chamada de linfóide. E a partir da linhagem linfóide, nós teremos a diferenciação do linfócito B. Então, a medula óssea é a responsável tanto pela geração quanto a maturação do linfócito B. Uma vez maturado, esse linfócito é direcionado a sítios de armazenamento, que são chamados de órgãos linfóides periféricos ou também chamados de secundários. Esses órgãos linfóides secundários ou periféricos irão apresentar regiões chamadas de zona B ou região folicular, que vão abrigar esses linfócitos B que já passaram pelo processo de maturação. Uma vez que o organismo é exposto a um agente agressor e esse agente agressor é reconhecido, ele é direcionado, por exemplo, para os linfonodos de drenagem, direcionado para o baço. Lá nesses sítios, nós temos a presença da região ou chamada zona ou região folicular, que abriga esse linfócito B, que é capaz de reconhecer esse agente agressor e iniciar o processo de multiplicação, chamado de expansão clonal, para que esses linfócitos B possam dirigir seus mecanismos efetores para debelar esse agente agressor. Então, essa imagem, ela mostra pra gente, um precursor comum lá na medula óssea, a opção pela linhagem, de linfócitos, e de linfócitos B, nós teremos a maturação desse linfócito B. O que consiste o processo de maturação?
O processo de maturação é o processo de aquisição de receptores, moléculas de sinalização, clusters de diferenciação, que vão tornar esse linfócito B apto a reconhecer os antígenos. Então, a célula-tronco, essa célula-tronco é estimulada por fatores de diferenciação, por citocinas, e as etapas que compreendem a maturação são definidas da seguinte forma: célula pró-B, célula pré-B, célula imatura, até chegar na maturação dessa célula. É muito importante que esses estágios aconteçam. E um dos estágios que mais destacamos é a conversão da célula pró-B à célula pré-B. É nesse momento que várias quinases, principalmente a quinase de Bruton, ela estimula a expressão das cadeias pesadas, evidenciadas na imagem, na coloração lilás. Elas são as cadeias pesadas do receptor do linfócito B, chamado de BCR, receptor da célula B, ou também chamado de imunoglobulina de superfície. Uma vez que as cadeias pesadas são expressas, na sequência serão expressas as cadeias leves. A partir do momento que o BCR é expresso na superfície do linfócito B, também na sequência são expressos molécula de sinal, chamada de G-alfa e G-beta. É muito importante a presença dessa molécula na sinalização da célula, para que ela possa reconhecer os antígenos. Além disso, também são expressos moléculas CDs, que são os clusters de diferenciação, que caracterizam essa célula como uma célula funcional. Então, destacamos aqui alguns desses clusters: CD19, CD20, CD21. É muito importante conhecermos esses clusters, porque através dele, de um exame chamado imunofenotipagem, a gente consegue inferir sobre a quantidade de linfócito B. Se for necessário um estudo para avaliar um erro inato de imunidade, por exemplo, uma deficiência na produção de célula B, podemos usar esses clusters como marcadores da avaliação da resposta humoral. Então, uma vez que o linfócito B é gerado e maturado na medula óssea, ou seja, adquiriu os receptores, moléculas de sinalização, cluster, se tornou uma célula competente, esse é encaminhado a um órgão linfóide secundário ou periférico para que ele possa reconhecer o antígeno e iniciar o que chamamos de resposta humoral. Uma vez que o linfócito B reconhecer o antígeno, quais são os mecanismos efetores dessas imunoglobulinas, que são os produtos do linfócito B? Então, o linfócito B, ao reconhecer o antígeno, ele vai se adaptar numa transformação morfológica, formando uma célula efetora chamada de plasmócito. Esse plasmócito é a célula produtora de anticorpos ou imunoglobulinas. Esses anticorpos têm quais mecanismos efetores? Primeiramente, a neutralização de micro-organismos e toxinas. É um papel essencial dos anticorpos, Isso vai impedir a entrada e colonização de patógenos, uma vez que o anticorpo ele pode neutralizar o antígeno, impedindo então a infecção numa célula adjacente. Os anticorpos podem neutralizar toxinas, que são produtos microbianos. Os anticorpos, eles também atuam na opsonização, que é uma estratégia de defesa muito importante. Ela é caracterizada pela marcação do patógeno com o anticorpo e assim as células de defesa, principalmente os fagócitos, conseguem reconhecer essa marcação e fagocitar com mais facilidade esse agente agressor. Também temos um outro mecanismo efetor chamado citotoxicidade mediada por anticorpos. Nós podemos ativar células citotóxicas como a NK, o linfócito TCD8, por meio da sinalização e marcação dos anticorpos. Uma vez que os anticorpos marcarem esse patógeno, eles podem ativar as células NK,
a liberarem o seu conteúdo de perforinas e granzimas para que seja realizada a lise celular. Uma outra atribuição dos anticorpos é a ativação do sistema complemento. Nós temos anticorpos que apresentam como função ativar a cascata do complemento, chamada via clássica. Essa via clássica ela tem por objetivo, produzir moléculas da resposta inflamatória, ela tem por objetivo formar o complexo de ataque à membrana, chamado de MAC, que é importante para a lise bacteriana. O complemento, ele também atua no processo de facilitação do processo de fagostose, que é chamado de opsonização. Então, aqui, essa imagem, ela ilustra mecanismos efetores dos anticorpos, os mecanismos efetores da resposta humoral, uma vez que a resposta humoral é uma resposta de neutralização, de ativação de complemento, de indução, de citotoxicidade mediada por anticorpos e de opsonização, nós conseguimos entender que é uma estratégia importante para atuar de forma a debelar esses agentes agressores. A resposta humoral, resposta de linfócito B, é uma resposta específica, é uma resposta direcionada. Então, da forma que, se a gente quer combater o antígeno de uma forma mais efetiva, a resposta humoral ela tem essa vantagem, de neutralização, de se direcionar àquele agente agressor de uma forma mais específica. O que poderia comprometer a resposta humoral? Existem causas fisiológicas, causas genéticas, causas adquiridas. Um comprometimento na produção da resposta humoral seria de ordem fisiológica. Ao nascimento, há um processo de adaptação. Então, é esperado que o recém-nascido, que o bebê, produza menos imunoglobulinas. E de acordo com o processo normal de adaptação, ele vem a normalizar os índices de imunoglobulina. Mas também temos causas genéticas, como por exemplo, erros inatos na imunidade, que compreendem defeitos genéticos em células, mecanismos envolvidos no sistema imune. Nós temos a gama-globulinemia ligada ao X. É um exemplo de erro inato da imunidade que compromete a produção de todos os tipos de imunoglobulinas. Também temos a imunodeficiência grave combinada, conhecida como SCID. A SCID, ela compromete célula B, célula T, célula NK. São vários comprometimentos que também acarretam, se falarmos da célula B, a produção de imunoglobulinas. É o erro de imunidade mais grave evidenciado pela literatura. Também ressaltamos causas adquiridas nesse comprometimento da resposta humoral. Desnutrição, neoplasias, infecções, imunossupressores podem comprometer a eficácia dessa resposta humoral. De forma que hoje, nós podemos conhecer que o linfócito B é o responsável pela resposta humoral. Que o linfócito B faz parte do sistema imune adaptativo, que é um dos grandes sistemas descritos na integridade do sistema imunológico, que compõe o sistema imunológico. Podemos entender que é importante esse linfócito B ser gerado, ser maturado nos órgãos linfóides primários, ou também chamados de centrais, e que essas células sejam encaminhadas aos órgãos linfóides secundários, que são órgãos que vão abrigar esse linfócito, até que esse linfócito possa reconhecer de fato o antígeno e iniciar a resposta humoral. Uma vez que a resposta humoral é iniciada, aprendemos os mecanismos efetores da resposta humoral. E para fecharmos a nossa aula, aprendemos que essa resposta humoral ela pode ser comprometida. Então, aprendemos uma aplicação. Se comprometermos a resposta humoral, todas as funções descritas nessa aula em relação aos anticorpos ficam comprometidas, de modo que o número de infecções observadas tende a aumentar nesses indivíduos. Se esse conteúdo
fez sentido para você, te ajudou a entender a imunologia em termos de conhecer o linfócito B, a resposta humoral e causas que podem comprometer a eficiência dessa resposta humoral, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal.